O vídeo dessa semana é mostrando a minha maquiagem dia a dia, o que é que tem, que produtos eu uso na minha maquiagem dia a dia, quanto tempo leva. Eu sou muito minimalista, então esse aqui é o exemplo da minha maquiagem dia a dia que eu já fiz, que eu já gravei o vídeo e é claro, eu não ia aparecer aqui sem maquiagem logo de cara para assustar vocês. Então eu vou começar o passo a passo, um maquia e fala, mostrando para vocês como é a minha maquiagem dia a dia. Esse aqui é o meu rosto, absolutamente sem maquiagem. Eu só lavei o rosto, passei os produtos de skincare. O rosto não tá nem com hidratante, só hidratante na área dos olhos. Então, essa aqui é a real condição da minha pele sem nada. Tem na minha maquiagem de todo dia. Pele bem cuidada. Eu atualmente não tô usando filtro solar, porque vocês vão ver que eu tô usando um bom BB Cream e no fator de proteção desse BB Cream eu confio. Então eu tava usando um protetor solar da Natura, ele tava me dando meio que um efeitinho rebote, sabe? Ele tava deixando a minha pele mais oleosa, então eu vou deixar ele para usar mais na época da seca. E eu acabei recebendo de brinde um BB Cream que eu amo e ele tem um super fator de proteção que compensa, então eu tô usando ele. Não falta primer bom para o rosto e para a área dos olhos. O meu favorito atualmente é o Time Balm, que eu vou usar com uma gotinha do óleo Farsali Unicorn Tears, que vai ter resenha dele num vídeo extra, mas como eu sei que vocês estão curiosíssimas para ver, para saber mais sobre o óleo Farsali, eu vou colocar ele em ação para vocês verem mais ou menos como eu tenho usado ele. Então você já mata um pouquinho da curiosidade do vídeo que tá para vir aí. Então como é que eu faço? Ó, eu boto com as mãos mesmo, limpas, sempre limpas, ó. Boto esse pouquinho aqui de primer. Se for preciso eu pego um pouquinho mais, às vezes vai no olho, tá? A quantidade da testa. Esse aqui eu faço ali, ó, já caiu uma gota. No máximo 2 gotas. Eu nem chego a usar 2 gotas para não dar um efeitinho rebote com o primer. Passo com as mãos mesmo. Realmente eu vou precisar de mais um pouquinho para a área da testa. Vou passar um restinho aqui, até porque tem um Farsali aqui no... Mas vou passar só mais um pouquinho do Time Balm, ó. Um pouquinho de nada mesmo. Só com uma encostadinha do Farsali, só pra dar uma... Aqui na área da testa, porque o Farsali é ótimo pra disfarçar essas linhazinhas aqui também. E junto com o Time Balm, que é excelente pra isso. E eu não passo na área dos olhos. Claro que esbarra quando você passa com a mão. Mas eu tento focar aqui, ó, o Time Balm, aqui nessa área onde eu tenho mais linha de expressão. Então a minha pele tá preparada. O passo seguinte, o que eu uso? No meu dia a dia, eu uso basicamente BB Cream. Eu praticamente não tenho usado base no meu dia a dia, tenho dado preferência a BB Creams. Atualmente eu tô usando da Missha, mas a versão para o Brasil, ó, ele veio até com um BRzinho. Eles fizeram uma ação no Dia do Consumidor. O meu tinha acabado, eu nem ia recomprar nesse momento, que eu tô com outro BB Cream fechadinho. Mas aí eu voltei a usar porque eu ganhei de presente da Missha nesse sorteio que eles fizeram lá, nessa ação que eles fizeram. E é o meu BB Cream amado da vida, eu não vou deixar de usar. Então, um outro BB Cream da Guerlain que eu ia usar, eu vou deixar ele mais pra época da seca, porque ele é bem... ele é bem mais hidratante, então eu vou deixar ele para o período mais seco aqui de Brasília. Talvez eu volte a usar ele. Quando eu uso base, alguma coisa com a textura bem leve, mas a minha preferência é BB Cream, que BB Cream já agrega tudo. Eu só passo, lavo o rosto, faço aquela parte de tônico, se precisar usar protetor eu uso. BB Cream já trata, já faz tudo ao mesmo tempo, então por isso que eu prefiro. Aí eu vou colocar um pouquinho do BB Cream aqui. Eu gosto de espalhar ele no rosto antes de espalhar com a esponjinha ou o pincel. Atualmente estou numa fase esponjinha. O meu BB Cream da Missha é no número 27. Se eu achar que eu preciso mais, eu reforço em alguns pontos, porque eu tô
com espinhas, eu tô na TPM, então a minha pele é até bom vocês verem como é que eu procedo quando a minha pele não tá muito boa. Mas é a vida que segue, viu, gente? Tenho espinha, no máximo a correção se a espinha estiver muito feia. Então eu venho com a esponjinha da The Beauty Box. Sim, a minha está suja porque eu uso muito e o dia de lavar é amanhã. Eu tô gravando esse vídeo na véspera. Então vamos lá, eu vou carimbando. Como eu tô com as espinhas aqui, umas manchinhas, eu vou colocar um pouquinho mais de BB Cream só nessa área aqui e depois vou puxar para o pescoço para igualar a cor, porque esse BB Cream da Misha, ele é um pouquinho de nada mais escuro que o meu tom de pele. Só que como o número 23 é muito acinzentado, eu prefiro usar o 27, passar um pó finalizador mais branquinho por cima, que dá essa equilibrada na cor. Então eu vou pegar mais um pouquinho do BB Cream e vou aqui nessas áreas aqui. Eu vou ter que olhar para o espelho que eu tenho aqui para eu ter noção, para pegar a maior cobertura. E aí eu passo um restinho e passo o que fica na esponja também na área do pescoço. É sempre bom, tá, gente? A gente puxar, tem jeito, se você trabalha de cabelo preso, é bom puxar também pra orelha. Gosto de dar uma reforçada nessa área aqui. E é bom até que vocês veem a textura do BB Cream. Ele normalmente ele não tem uma textura 100% mate, mas ele é um pouquinho menos molhado que a versão oriental. Ele deixa um glowzinho na pele. Então, por que ele deixa esse glowzinho na pele? Eu gosto de dar uma finalizada com um pó finalizador. O que eu vou mostrar pra vocês é o da Tarte, o Amazonian Clay, porque ele é branquinho, mas pode ser o HD da Vult, pode ser o da Colos, da Bitara, qualquer um que seja mais branquinho. Eu estou optando pelo branquinho, como eu falei, porque esse BB Cream é um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Aí eu venho com um pincel gordo, tá? Esse aqui é o da The Beauty Box. Aí carimbo aqui, ó, tá vendo? Pra levantar bastante pó e não ficar o pó. E aí vou assim, olha, muito levemente, só para dar uma selada, evitando essas áreas aqui onde eu tenho bastante linha de expressão, para não marcar tanto. Poderia parar nesse pó tranquilamente, mas como eu tenho esse pó maravilhoso, que é o Ambient Light da Hourglass, eu gosto de usar ele aqui para dar um glow à pele, então é o que eu vou usar. Depois de feito isso, eu ainda faço uns retoquezinhos, ainda passo uma esponjinha molhada para tirar o excesso de pó aqui e aqui, mas eu vou seguindo a maquiagem só na parte de finalização que eu faço isso. Então agora a parte que eu faço em seguida é a das sobrancelhas. Eu vou usar para corrigir as sobrancelhas esse estojinho da Quem Disse Berenice. O nome dele ele é na cor Clarete. Esse estojinho aqui de sobrancelha. Primeiro eu vou dar uma penteada na sobrancelha. E aí depois eu venho primeiro com a cerinha, só com a parte da cerinha. Essa primeira parte da cera eu não forço muito não, embora as meninas da Berenice recomendem, que a cera ela só vai fazer uma base para a sombrinha que vem depois, e como eu ainda tenho um finalzinho de micropigmentação, eu só vou ali onde já tá falhado. Aí eu fiz essa parte aqui, ó, de passar a cerinha da Berenice na sobrancelha. Aí eu venho com essa sombra aqui que é a mais escura, só pontualmente onde já tem falha da micropigmentação. Eu vou tentando desenhar pequenos pelinhos
Não é pra gente tentar cobrir e deixar a sobrancelha completamente opaca, não. É só dar uma disfarçada, que aqui no vídeo não parece tanto, mas aí a gente vai desenhando uns cabelinhos imaginários assim. Pra não ficar tão pesada assim. A moda do Instagram, que até eu me deixei levar, das sobrancelhas muito marcadas, graças a Deus já tá acabando. Esse momento já passou. Eu gosto sempre de deixar um pouco a menos que precisa para não correr o risco de ficar pesada demais. A sobrancelha tá corrigida. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pentear. E para fixar, eu vou usar esse gel de sobrancelhas aqui da MAC, que é o Pro Longwear de sobrancelhas, mas pode ser qualquer um, até aquele da Maybelline também, quem tenha, tá? Eu gosto desse porque ele fixa bem a sobrancelha no lugar e ele dá uma esfumada na cor. O meu já tá acabando, é só mesmo para ajudar a fixar. Então a parte de sobrancelhas corrigidas já tá feita, parece pesada agora porque eu tô sem o restante da maquiagem do rosto. E agora vamos pra maquiagem da área dos olhos. Vou começar pelo primer. Eu tô usando o Urban Decay Anti-Aging Primer Potion. E eu também vou colocar um pinguinho do Farsali, porque o Farsali ele realça a cor das sombras. Ó, eu só encosto aqui um pouquinho de nada do Farsali, porque esse aqui ele não é oleoso, ele é um sérum. Aí eu vou espalhar ele aqui junto com o primer, eu já dissolvi ele junto com o primer. Depois no vídeo do Farsali eu vou explicar pra vocês por que que eu poderia usar ele no lugar do primer, mas por que que eu não uso. Eu vou colocar mais uma gotinha do Farsali pra passar aqui na área da olheira, porque ele é maravilhoso para você passar antes do corretivo, e eu passando nesse momento antes da sombra, dá tempo da pele absorver. Agora eu vou para a parte dos olhos. Eu vou fazer um parênteses breve aqui para contar para vocês o que eu gosto de usar na área dos olhos. Sempre sombra neutra, gente, porque assim, eu tenho dia a dia corrido, eu passo o dia inteiro fora de casa, então eu preciso de uma maquiagem que não seja muito pesada, mas eu tenho fases, às vezes mais para os rosados, às vezes mais para os marrons, mas sempre tons neutros, porque até por causa da natureza do meu trabalho, né, eu sou professora, então não dá para eu trabalhar com cores muito chamativas. Quando eu quero cor eu vou mostrar para vocês, eu coloco num delineado, num toque, às vezes máscara de cílios, tem sido raro usar máscara de cílios colorida, mas é por aí que eu vou. Quais são os kits de sombras, meus kits de sombra, minhas sombras favoritas para o dia a dia? Todo mundo que acompanha o blog sabe que a minha favorita é a Dusky Rose X9 da MAC, que é meu kit favorito e é o mais coringa de todos. Amo também a Burgundy X9. A Max Love tem bem parecida com essa aqui. Com a Dusky Rose nem tanto, mas com a Burgundy tem também. Bem similar, tá vendo? Quando eu quero uma cor mais chamativa, eu coloco uma cor como essa aqui, que é a Star Violet, ou essa aqui, que é a Antiqued, por cima da base, que vocês vão ver que eu faço sempre. Também amo essas quatro sombras da MAC aqui. Essa aqui é a Alda Glitters. Essa aqui é a Cork, essa aqui é a Sable, que tem na Dusky Rose também, a minha já tá no fim, do fim. E essa aqui é a Kit, também super coringa, que eu também amo pra fazer a maquiagem do olho todo. Outra paleta que eu amo é a Naked Basics. Eu vou até usar essa sombra aqui pra fazer a maquiagem pra vocês hoje. A Ashes to Ashes, que é um tom de taupe com cintilância da NARS. A Bali, também da NARS. A Secret Service da Urban Decay. O Paint Pot Groundwork, que eu amo pra fazer a base do olho todo. Sombras assim, ó, nesse tom tipo de marrom acinzentado. Várias marcas tem, mate. Essa aqui foi de uma coleção, daquela coleção de boliche da MAC, chama Bow Out, mas tem similares aí.
a ela. Outra que eu amo é a Fairfax da Colourpop, que é um marrom chocolate. Pra dar um toque de cor, eu vou usar uma sombra pra vocês verem, que é essa aqui, a Havana, que eu amo pra dar uma cintilância diferente pro dia a dia, e eu acho que ela dá um toque muito charmoso à maquiagem. E a Meet Matrimony da The Balm, que essa paleta é coringuérrima, essas sombras são maravilhosas. Gosto também da Naked 3, que tem aquela similar que é da Colors, a Magic. Também gosto bastante, que é o que pra onde eu vou quando eu quero um tom mais rosado. E alguns tons assim, ó, tá vendo? De rosadinho mais pro pérola, rosadinho mais rosa queimado, um rosa chá. São os tons que eu gosto de usar pro dia a dia. Ou um rosinha com uma cintilância, essa aqui é a Puppy Love, da Colourpop. Que ela tem uma cintilância meio rosadinha, e aí quando eu quero dar uma abertura ao olhar assim, eu uso ela. Hoje eu vou fazer um olho que eu tenho feito ultimamente, que é um olho mais escurinho, pra vocês poderem ver que dá sim pra usar um olho mais escurinho. Eu normalmente faço uma base marrom, que vocês vão ver, uma base marrom no fundo, e aí vou com um desses marrons mais escuros, é uma base bordosinha, e aí vou com uma sombra mais clarinha assim por cima. Mas eu ultimamente tenho usado umas cores mais fechadinhas, sabe? Tipo um esfumado. Então é isso que eu vou fazer pra vocês verem hoje. Eu começo do que as pessoas diriam assim, de trás pra frente. Na verdade não tem uma ordem certa. A ordem é a que for melhor pra você. Então eu vou usar a Faint, da Urban Decay, que é um intermediário, um marrom intermediário. A Espresso da MAC é uma que serve. Vou usar esse pincel aqui, que é o Pro Crease Precision, da Sephora. Depois eu coloco o número que tá apagado aqui. E aí eu vou aplicando do côncavo pro meio do olho. Esse pincel, ele tinge muito pouco o olho, então eu gosto de usar ele com as sombras pro dia a dia, mesmo que eu tenha que repetir o processo várias vezes, porque eu vou dosando a cor. E aqui pro vídeo pode até parecer que a cor esteja um pouquinho suave demais, mas pro dia a dia ela na medida certa. E essas sombras da Urban Decay são muito pigmentadas, então é bom não arriscar. Eu vou tentando fazer movimentos circulares, ou você pode fazer um V invertido, assim também, tá? Aí o que eu vou fazendo? O que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho trazido a sombra mais escura para o resto do olho, mas não chego até aqui o final não, até o meio mais ou menos. Isso aqui é a base para todos os olhos de maquiagem que eu faço. Então assim, esse meu ritual, eu só mudo a base, mas o procedimento é o mesmo, sempre. O que varia é a intensidade, se é uma maquiagem pra noite, eu faço com uma sombra mais escura ou intensifico a cor, mas o meu processo é sempre esse, especialmente pro dia a dia. O que muda é a quantidade de tom que eu uso ou o tipo de tom que eu uso. E agora, com essa base de olho feita, eu vou vir com a sombra, com o mesmo pincel, com a sombra um pouco mais escura. Se fosse uma sombra mais clarinha, eu viria com um pincel mais fofinho. Eu amo esse da Candice Berenice, que é o pincel esfumador deles, que é super prático. E amo também esses pincéisinhos que são Duo Fiber. Esse aqui da MAC foi de uma coleção limitada, é o 288, mas tem similares, até nacionais de Duo Fiber, assim, ó. Só que esse não é um Duo Fiber de preto com branco, é marrom com branco, mas tem qualquer Duo Fiber gordinho, qualquer pincel mais gordinho, que não seja aquele bem chatinho, que é o 239 da MAC, né, que corresponderia a ele. Ou esse aqui da MAC também, que eu amo, que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui, que é o 221. Também amo ele pra passar sombra clara e escura. Pra usar com a Times 9 da MAC, aquelas sombras mate da MAC são duras, ele é perfeito. Mas eu vou passar com o mesmo pincel da Sephora que eu tava usando. Essa é a sombra Havana da MAC. E vocês vão ver como é que um pouco de brilho não é exagerado pro dia a dia.
Até porque esse pincel deixa bem a aplicação bem discreta. Até por isso que eu prefiro passar com ele. Se eu quiser dar um realce no tom, essas sombras de textura in extra dimension da MAC, na maioria das vezes eu gosto de aplicá-las com o dedo. Mas numa maquiagem no dia a dia eu fico com medo de carregar, então eu uso ela com pincel. Se eu quiser dar uma cor, aí eu venho com o dedo aqui no centro do olho, só para dar um brilho maior, para puxar um brilho maior para ela. Então, assim, isso seria um esfumado legal para você usar de dia. Mas eu posso usar a sombrinha clara, se eu quiser. Posso passar qualquer sombrinha clara, cor de olho, que eu falo cor de pele, por cima. Aí, depois que eu faço essa parte, eu venho para a parte do delineado. Eu vou ficar com um olho de louca aqui. Eu vou fazer primeiro um delineado com delineador e do outro lado um esqueminha de lápis que eu costumo fazer na minha maquiagem do dia a dia. Eu vou usar o delineador Carbon Black da Max Love, que é um preto básico, em caneta, para vocês verem. E eu não gosto de levar no dia a dia o delineador muito para dentro, não. Eu gosto dele do meio do olho para fora, com uma beleza o desenho, só que não. Então eu vou corrigir, como é que eu corrijo? Com lencinho umedecido. Então isso é uma opção. Eu normalmente faço um delineado assim, normalmente com um delineador de caneta. Então eu adoro Carbon Black da Max Love. Eu gosto muito do Vintage Brown da MAC, também em caneta. Quando eu quero variar a cor, eu uso esse aqui da NARS também em caneta, que ele tem um azul marinho. Ele chama Atlantic. Ele tem esse tom aqui, ó, tá vendo? É um azul bem escuro. E quando eu quero dar um tran de cor, eu uso esse aqui, que é o Grandiose Azul da Lancôme, que ele tem um azul lindão. Então quando eu quero dar um pop de cor, é uma sombra de base, né, marrom, normalmente neutra no canto, igual eu fiz que eu mostrei pra vocês. Uma sombra bem neutrazinha, tom de pele, no resto do olho. E, esse aqui, ó, azul da Grandiose por cima, pra dar uma cor diferente de vez em quando no dia a dia. Eu gosto também de fazer com berinjela, vocês sabem que eu amo, né? Lápis e delineador berinjela também. Esse outro lado, eu vou fazer um outro esquema de delineado que eu faço, que é um delineado esfumado. Para isso eu vou usar o lápis marronito da Quem Disse Berenice. Então vocês vão ver como é que eu faço. Uma linha bem rústica mesmo, sabe? De qualquer jeito. Aí eu venho com o pincel esfumador da própria Quem Disse Berenice e venho esfumando esse lápis para dar uma... Eu gosto muito de fazer isso, não quando eu tô com uma sombra muito escura, mas às vezes eu tô com uma sombra clarinha, eu quero dar só um toque de cor e eu tô com pressa. Adoro fazer isso quando eu tô com pressa. Já deu uma esfumada no delineado do lápis. Vocês viram que não precisa de muito esforço nem muito tempo. E aí o que eu gosto de fazer é um rabinho de delineado muito leve, só pra levantar o olhar no canto, mas assim, uma coisa bem discreta, e para isso o lápis tem que estar bem afiado. Às vezes eu uso também um pincel de delineador, tem um adorado esse aqui, ó, curvadinho da Quem Disse Berenice. Então, dependendo do lápis, eu também faço isso aqui, ó, passo aqui no lápis e vou fazendo esse rabinho com o lápis também. Só para vocês terem uma ideia, assim, bem de com o que eu costumo usar no meu dia a dia. Desenho que não tá demais, né? Porque a gente tá aqui e isso é blog pra gente com vida real, então na vida real também nem sempre tudo fica lindo, mas eu tô aqui mostrando pra vocês, pra isso mesmo. E aí agora eu vou na parte, se eu tenho alguma correção de desenho, eu faço exatamente como eu fiz, ó, pego o dedo e vou aqui acertando o desenho com o lencinho umedecido. Aí, por exemplo, ó, eu vi que o meu delineado ainda tem o esfumado, não veio pra cá. Que isso é um erro meu de aplicação, que ainda tô treinando trabalhar mais pra fora. Então eu venho com o pincel que eu usei e vou agora dar um toque final
na parte da sombra. Eu nem passo sombra não, porque normalmente como ele já tá com a sombra escura acumulada, eu venho só corrigindo o desenho aqui. Aí eu venho aqui, ó, com o olho aberto e vou subindo até eu achar onde precisa subir. Tá vendo? Eu faço essa parte olhando pra frente. Se você tiver a pálpebra mais gordinha, você pode subir esse esfumado um pouquinho mais. Só não sobe muito pra cá não, tá, gente? Sobe só pra dar uma ideia de profundidade aqui. Agora eu vou pra primeira parte de correção da parte da olheira. Vocês viram que eu tenho muita, então eu vou fazer a primeira correção. Eu gosto de fazer a correção com essa paleta da MAC, a Max Love também tem uma, bem parecida, com esse corretivo que é mais pro pêssego. Eu misturo esse com esse, que é mais pro pêssego, que chega num tom que é o mais ou menos ideal pra mim. Eu venho com um pincel, tá vendo, de topinho chato, que eu gosto desse aqui da Sigma, que é o P80, que vocês já viram. Aí o que que eu faço? Eu venho, lá vou eu com farsa ali de novo, porque como esses corretivos em pasta, lembram que eu falei pra vocês no vídeo dos corretivos pra quem tem mais de 30, eles craquelam muito, é bom a gente colocar algo que dê emoliência. Pode ser o Fix Plus, que eu já mostrei pra vocês, e aqui eu vou usar o Farsali para vocês verem ele em toda a sua plenitude. Eu coloco um pouquinho dele na mão, passo no pincel para o pincel ficar bem umedecido e passo no corretivo nos dois tons que eu quero, para dar essa primeira neutralizada bem suave, tá, gente? É só para dar uma neutralizada mesmo no tom, dar uma uniformizada nessa área aqui. Eu gosto de neutralizar essa parte aqui de dentro também, dar uma corrigida, mas o corretivo que eu vou usar em seguida também é bom pra isso. Que esse olho aqui que eu dei uma esfumada, ele costuma ficar um pouco mais escuro aqui nessa linha, ele forma uma linhazinha que no do delineado não faz, então eu até reforço mais em um olho que no outro. Essa parte da neutralização tá feita, aí eu espero um pouquinho e vou seguindo pro resto da maquiagem. É claro que isso no dia a dia vai numa velocidade muito maior que tá mostrando aqui no vídeo. Mesmo assim, eu demoro um pouquinho mais que a maioria das pessoas normais pra se maquiar. Então vai ter gente que vai achar que meu tempo de maquiagem, minha maquiagem no dia a dia é muito demorado. O que que eu faço? Eu venho com uma esponjinha pra área dos olhos, essa aqui é da Real Techniques, pra dar uma uniformizada nesse corretivo aqui, pra evitar que craquele. Se eu olhar e achar que tá vincadinho e preciso fazer de novo, eu faço isso de novo. Aí eu vou pra parte da máscara de cílios. Clau, mas você não passa sombra iluminador aqui? Depende do dia, gente. Não costumo passar não, porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu normalmente passo corretivo nessa área. Eu vou vir com o primer da MAC. Esse aqui é o False Lashes Maximizer, que eu adoro usar pra que ele dá uma encorpadinha nos cílios. Então eu passo esse primer nos olhos, deixo ele dar uma secadinha. Enquanto ela dá uma secadinha, eu vou para a parte de contorno. Vou usar essa lapiseira aqui da Luisance, que é da linha Stick Colors, que eu gosto para fazer contorno, mas assim, o meu contorno vocês vão ver que é bem discreto. Eu vou usar essa aqui, que são bons para fazer contorno do dia a dia. Amo essa paleta aqui da MAC, que chama All the Right Angles, essa aqui é a Medium. Eu amo essa cor também, para fazer o contorno. O bronzer Hoola também da Benefit, o meu essa é uma versão de miniatura. Ele é ótimo também para fazer um contorno, para quem gosta de contorno discreto, porque ele é mate. E esse blush da Quem Disse Berenice aqui, chama Marrone. Ele tem um tom de marrom acinzentado que é ótimo pra fazer contorno, só que ele é muito pigmentado. Então eu ainda não me acostumei com ele. Eu vou fazer com o stick da Luisance, que tem um preço bem acessível, e vocês também, uma vez que eu mostrei ele, ficaram curiosas pra saber se ele era bom ou se não era, então eu vou fazer com ele pra vocês verem. Eu faço aqui, ó, só um risco aqui desse lado, um risco desse lado aqui, e risco a fatídica parte para quem tem mais de 30 da papada. E eu tenho papada de família, tá, gente? Então eu sou altamente paranoica com papada. Então eu vou dar uma riscada. Vou vir com um pincel chato, esse aqui
é um da MAC, mas qualquer um desse formato aqui, de qualquer marca, atinge o objetivo. E aí vou esfumar esse contorno e esse aqui. Engraçado que aqui tá parecendo super escuro o contorno, mas vocês vão ver que depois ele não fica tanto quanto tá aparecendo no vídeo. E se ficar aparecendo também, eu dou uma acertadinha. Eu já tenho isso aqui mais escurinho, então ele ainda fica parecendo que tá mais ressaltado, por isso que eu não gosto de exagerar muito não. Se eu achar que tá muito forte, aí eu venho com a esponjinha suja ainda da base, só pra diminuir os limites. Para a primeira camada de máscara de cílios, vou usar essa máscara Alongamento Perfeito da linha Diva da Eudora. Essa escova curvinha aqui, pra vocês verem. Eu amo as máscaras da Eudora. Eu aplico uma camada de máscara, paro, vou fazer outra coisa, aplico outra. Eu gosto que as camadas sequem antes de aplicar a seguinte. Aí eu volto para a parte do corretivo, vou dar uma conferida se craquelou aqui, ó, deu uma craqueladinha. Então eu venho com o meu pincel, com minha esponjinha ninja e vou dando uma, tá vendo? Eu puxo aqui para onde ele acumula, desacumular. Eu aproveito esse momento também, ó, para ver se a base tá acumulada aqui. Já vou tirando o excesso, o pó, que já deu tempo dele acumular, se for preciso. Vou passando aqui, que é onde eu tenho mais linha, para evitar que ele acumule. Vou agora para a parte de lábios, para depois passar o blush. E eu gosto de passar o corretivo depois que eu passo o segundo corretivo, depois que eu passo o blush. Vocês vão entender por quê. Lábios, adoro usar o da Colourpop. Então eu tenho usado dois ultimamente. O da Colourpop pra dar uma hidratada. E eu vi a Bruna Tavares, eu comprei esse produto aqui, é o Instamate, que é aquele produto da Smashbox que transforma qualquer batom em batom mate. E eu vi a Bruna Tavares, que ela lançou um SOS Batom Mate, se não me engano, que ela falou que ela fez uns testes com o Instamate e ela viu que o Instamate fica ótimo se você passar antes do batom. Então é isso que eu tenho feito. Eu comprei o Instamate, não estava usando. Aí eu passo ele como um protetor labial mesmo. E espero secar. E agora uma coisa que eu tenho usado bastante é lápis para delinear lábios. Eu vou usar o Lumière da Colourpop. Ele é bem, tá vendo? Ele é bem do tom dos meus lábios. Então é só para dar uma definida mesmo. E eu faço sempre um risquinho aqui e outro aqui assim, uma esfumadinha. E venho com o meu batom por cima. O batom que eu vou usar hoje para vocês verem é o Twig da MAC, que é um batom neutro, ótimo pro dia a dia. E essa parte dos lábios está pronta. A parte de limpeza e definição vai vir na hora do corretivo, digamos assim, definitivo que eu uso. A parte de limpeza e demais iluminações vão na hora do blush que eu vou usar, que hoje vai ser esse pó multi-efeitos da Quem Disse Berenice. Vou vir com esse pincel da MAC aqui, que é o 159, e eu faço o seguinte, eu vou nesse tom e nesse tom aqui, ó. Nesse e nesse. Ah, mas o blush passou da medida em cima e embaixo. A gente dá essa acertada depois. Aí agora sim eu vou vir com o meu corretivo número 2, que é o Radiant Cream Concealer da NARS. O meu é na cor Custard. Eu não faço Vzão não, até porque vocês sabem
que eu sou contra excesso de corretivo. Eu vou puxando ele pra baixo conforme eu aplico e eu vou usar o Pro Concealer, o pincel Pro Concealer da MAC. Para dar uma aliviada na área do blush. Como ele é um pouquinho mais claro, ele dá uma iluminada nessa região, aí eu vou puxando ele para baixo. Então eu apliquei com o pincel e aí agora eu venho com a esponjinha Ninja para fazer essa parte de acabamento. Eu pego o corretivo que sobrou porque ele é um pouquinho mais claro, passo aqui, passo na parte interna, passo no arco do cupido, passo aqui nessa curvinha. Pra mim o corretivo ainda tá um pouco claro, mas às vezes a gente tem que exagerar no vídeo mesmo, na quantidade. Não, essa não é, como eu já expliquei pra vocês, o Radiant Cream Concealer, eu só costumo usar uma gotinha dele aqui dentro e espalhar. Hoje até usei um pouquinho mais, então deve ser por isso que eu tô achando, que eu tô tendo essa impressão de que ele tá claro demais. Então, ó, tá vendo? Por isso é que eu aplico o blush e eu puxo pra cá também, ó. Porque o blush, quando a gente tem mais de 30, o blush não pode chegar. O blush ele tem que ficar 2 dedos distante do seu nariz, 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Então, por isso que eu deixo pra passar o corretivo depois. Se eu achar que tá um contraste muito grande do blush, eu venho com a esponjinha, com o BB Cream aqui pra dar uma suavizada. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo sobre corretivos, você passa pó? Nem sempre. Tem fases que eu passo pó, tem fases que eu não passo pó. Isso vai da pessoa e vai da fase e também se o clima tá mais seco ou não. Esse corretivo, ele acumula muito em mim. Então eu vou viver a vida. Quando eu chego no trabalho, eu tenho uma esponjinha dessa dentro da minha necessaire. Então na primeira oportunidade que eu tenho, eu faço aquele esqueminha de que eu puxo aqui e tiro o acumuladinho do corretivo no olho. Então essa aqui, ó, é o que eu uso no dia a dia. O que tem na minha maquiagem no dia a dia, os passos são esses aqui. Para as pessoas mais comuns que não têm um blog, que não são tão apaixonadas por maquiagem como eu, pode parecer um ritual meio que exagerado, mas assim, eu gosto. Eu tô numa fase, como eu falei, de usar o olho um pouquinho mais escuro, mas eu normalmente uso um marronzinho discreto com uma cor de olho básica, tipo aquela maquiagem do vídeo da Mariah Carey, que é o que eu normalmente uso no dia a dia. Fora isso, assim, é esse esquema que eu sigo, são esses os passos que eu sigo quando eu faço a minha maquiagem no dia a dia. É claro que para uma pessoa minimalista isso é um exagero, mas para uma pessoa que ama maquiagem, é esse o meu passo a passo do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até o vídeo extra dessa sexta-feira, né, que é feriado, onde eu vou fazer a vídeo resenha do Farsali Unicorn Essence que eu usei para vocês aqui nesse vídeo. Um beijo e até o vídeo de sexta-feira.